Olá, viajante curioso. Hoje vamos falar sobre uma das descobertas mais intrigantes da ciência moderna, os possíveis vestígios de uma civilização do tipo 2, uma sociedade alienígena tão avançada que seria capaz de controlar a energia de sua própria estrela. Vamos entender o que significa esse nível de evolução, quais evidências os cientistas afirmam ter encontrado e como isso pode mudar tudo o que pensamos sobre a vida no universo. Você chegou ao canal Mergulho Desconhecido, onde mergulhamos fundo nos enigmas mais sombrios e nas histórias mais surpreendentes do planeta. A humanidade sempre se perguntou se estamos sozinhos no universo, mas talvez a pergunta correta não seja se existe vida lá fora, e sim, em que nível essa vida pode estar? Para responder isso, precisamos falar da escala de Kardashev, criada em 1964 pelo astrofísico russo Nikolai Kardashev. Essa escala classifica civilizações pelo nível de energia que conseguem utilizar. O tipo I seria uma civilização capaz de dominar toda a energia de seu planeta. O tipo segundo, aquela que controla a energia de sua estrela. E o tipo terceiro, que domina o poder de uma galáxia inteira. Nós, seres humanos, ainda estamos bem abaixo do tipo IMO. Dependemos de combustíveis fósseis, exploramos parcialmente o vento, a água, a energia nuclear e solar, mas estamos longe de dominar todo o potencial energético da Terra. Agora, imagine uma civilização que tenha chegado ao tipo Shu. Isso significa que ela seria capaz de construir mega-estruturas ao redor de sua estrela, absorvendo sua energia como quem coloca painéis solares gigantescos em torno do Sol. Essa ideia ficou famosa com o conceito da esfera de Dyson, proposto pelo físico Freeman Dyson. Durante muito tempo, a esfera de Dyson parecia apenas ficção científica. Mas nos últimos anos, alguns sinais observados no espaço têm feito os cientistas se perguntarem: será que já encontramos pistas de uma civilização desse nível? Um dos casos mais intrigantes aconteceu com a estrela Kiki 8462852, também conhecida como Estrela de Tebbe. Essa estrela apresentou um comportamento luminoso tão estranho que não podia ser explicado facilmente por fenômenos naturais. Sua luz diminuía em até 22% em períodos irregulares, algo que nenhuma estrela deveria apresentar. Para se ter uma ideia, quando um planeta como Júpiter passa diante de uma estrela, ele bloqueia menos de 1% de sua luz. Então, o que poderia causar uma queda de 22%? Alguns cientistas sugeriram nuvens de poeira cósmica, cometas ou até falhas nos equipamentos. Mas uma hipótese ousada também surgiu. E se estivéssemos vendo a sombra de uma mega estrutura alienígena construída para captar a energia daquela estrela? Esse não é o único mistério. Em outras partes do cosmos, astrônomos têm encontrado anomalias energéticas. Estrelas que parecem emitir calor em excesso ou em frequências incomuns. Para alguns, isso poderia ser apenas comportamento natural de astros que ainda não compreendemos totalmente. Mas para outros, pode ser o eco distante de uma civilização avançada drenando energia estelar. Se isso for verdade, significa que não estamos diante de formas de vida simples, como bactérias alienígenas ou plantas exóticas em planetas distantes. Estamos falando de inteligências que ultrapassaram barreiras tecnológicas inimagináveis, alcançando um patamar que a humanidade talvez nunca consiga atingir. Agora, pense nas implicações. Uma civilização desse porte teria poder para manipular o clima de seu sistema solar, mover planetas inteiros e talvez até brincar com buracos negros. Para nós, seres humanos, que ainda lutamos com guerras, doenças e crises energéticas, esse nível de controle parece quase divino. Mas aqui surge uma questão perturbadora. Se tais civilizações existem, onde elas estão? Por que não fazem contato? Essa é a essência do chamado paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto e as possibilidades tão imensas,
porque nunca encontramos evidências claras de outras inteligências. Alguns acreditam que essas civilizações podem nos observar em silêncio, como cientistas assistindo a uma colônia de formigas. Outros dizem que talvez elas considerem a humanidade irrelevante ou até perigosa demais para se aproximar. Há também uma teoria ainda mais sombria, a de que civilizações avançadas podem estar escondidas de propósito. Talvez o cosmos seja muito mais hostil do que imaginamos. Talvez existam predadores cósmicos, inteligências ainda mais poderosas que caçam civilizações que revelam sua existência. Nesse cenário, permanecer invisível não seria covardia, mas uma questão de sobrevivência. Os vestígios de uma possível civilização tipo Suns, portanto, não são apenas sinais científicos. Eles são um espelho, um reflexo do que nós poderíamos ser ou do que talvez nunca sejamos. Cada estrela misteriosa, cada luz que oscila de forma estranha, pode ser o rastro de engenheiros cósmicos que aprenderam a dobrar o universo às suas vontades. E nós, aqui na Terra, olhamos para o céu e tentamos decifrar sinais, como crianças observando pegadas na areia, sem entender o tamanho da criatura que as deixou. Se um dia confirmarmos a existência de uma civilização desse nível, tudo mudará. Religião, ciência, filosofia, política. A humanidade teria que encarar de uma vez por todas o fato de que não é o centro do universo. E talvez o mais assustador seja perceber que diante de uma civilização tipo Seguns, não teríamos defesa alguma. Se eles quisessem, poderiam apagar a Terra como quem sopra uma vela. A pergunta que fica é: eles seriam benevolentes ou indiferentes ao nosso destino? Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido, deixe seu like e compartilhe. Se essa história te deixou arrepiado, assine o Mergulho Desconhecido e continue explorando os segredos que o mundo insiste em esconder.